Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone que é meu WhatsApp, 99, o DDD, e o telefone 991520454. Para receber o material, você coloca seu nome, coloca a cidade onde você mora e coloca lá, quero receber material CPAD. Então eu envio para você toda semana gratuitamente este material. Estivemos viajando agora, passamos lá por Palmas, Tocantins, e estivemos também em Maranhão, visitamos lá São Domingos do Maranhão, e também fomos à Imperatriz visitar a igreja mãe, né? A igreja onde eu nasci para Cristo. Graças a Deus ali encontramos a igreja fazendo cruzadas por toda parte. Foram 15 cruzadas que eles fizeram lá no sábado, e eu estive inclusive uma cruzada. Ali naquele dia ganharam 29 almas, foram ali 12 pessoas curadas. Domingo estivemos na escola bíblica dominical, estivemos no culto à noite, era culto de Santa Ceia. Aí durante a semana visitamos vários irmãos, oramos por muitos doentes, enfermos. Na terça-feira estive ali no Templo Central junto com o pastor Raul, vários outros pastores. Também oramos por doentes e enfermos. Na quarta-feira estivemos na congregação Ebenezer, onde eu congreguei muitos anos, minha esposa também. E ali Jesus curou mais de 70 pessoas. Também houve uma conversão. Então esta visita foi maravilhosa. Glória a Deus por isso. Muito obrigado ao pastor Raul Cavalcante Batista, pastor Arilton, pastor Adelmi. Deus os abençoe. Muito obrigado pela amorosa recepção e todos os irmãos. Neste trimestre nós estamos estudando nas lições bíblicas da CPAD, adultos com o tema E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estamos estudando aí o Evangelho de João. O comentarista deste trimestre da CPAD é o pastor Elianai Cabral, e já estudamos na lição 1 o Verbo que se tornou em carne, na lição 2 o novo nascimento, na lição 3 a verdadeira adoração, na lição 4 Jesus, o pão da vida, na lição 5 a verdade que liberta, na lição 6 o bom pastor e suas ovelhas, na lição 7 eu sou a ressurreição e a vida, na lição 8 uma lição de humildade, na lição 9 o caminho, a verdade e a vida, lição 10 a promessa do Espírito, e hoje vamos estudar a lição 11 a intercessão de Jesus pelos discípulos. O capítulo 17 de João começa com a oração de Jesus por si próprio, depois a oração de Jesus pelos seus discípulos e depois a oração de Jesus pela igreja. Daí você já pode deduzir a importância da oração. E nós vamos ver principalmente agora a oração de intercessão, que é se colocar no lugar de outrem, indo a Deus em favor dessa pessoa e indo contra Satanás que está atrapalhando a vida dessa pessoa. Ou pode ser uma pessoa, pode ser a família, pode ser uma igreja, pode ser um estado, pode ser um país, pode ser o mundo inteiro. Nesta lição vamos estudar os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico 1, a oração de Jesus e sua glorificação. Subtópico 1, a oração de Jesus. Subtópico 2, a oração de Jesus pela sua glorificação. Subtópico 3, a mesma glória com o Pai. Tópico 2, a oração de Jesus pelos discípulos. Subtópico 1, intercessão pela proteção dos discípulos. Subtópico 2, os discípulos receberam a palavra. Subtópico 3, protegidos do mundo. Tópico 3, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Subtópico 1, oração pela unidade da igreja. Subtópico 2, propósito da unidade. Subtópico 3, oração por encorajamento à unidade. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa lição. O texto áureo da lição está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, que diz: E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta palavra
nos remete a várias outras, né, escritas da palavra de Deus. E nós vamos aí, por exemplo, a João capítulo 5, versículo 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quando que nós recebemos a vida eterna com Deus? Não é a vida eterna de condenação, lá no lago de fogo e enxofre, mas a vida eterna com Deus. A partir do momento que ouvimos a palavra de Deus, o Evangelho, cremos, recebemos então o Espírito Santo, né? Somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Aí estamos nascendo de novo, nascendo agora como filhos de Deus, porque cremos no Evangelho. E o que diz o Evangelho? O Evangelho fala sobre Jesus Cristo e sua obra salvífica, morrendo por nós na cruz, ressuscitando. Fala que nós temos um Deus que é o nosso Pai. Então, olha pessoal, ao ouvirmos o Evangelho e crermos, estamos salvos. Aí, cremos agora que temos um Pai que é Deus. Somos filhos agora de Deus. Temos agora a vida eterna com Deus. A qualquer momento, se morrermos, estamos salvos. Somos filhos de Deus. Já temos um destino final, um destino determinado por Deus, que é a vida eterna com Deus. Vamos morar na Nova Jerusalém com Jesus, o nosso Salvador. Somos agora templo do Espírito Santo, morada de Deus. Enquanto estivermos aqui na terra, todo o tempo o Espírito Santo está conosco, morando em nós e conosco. Então, ao morrermos, vamos para o paraíso esperar o dia do arrebatamento da igreja, ou, se o arrebatamento acontecer enquanto estamos vivos aqui na terra, seremos então transformados, seremos arrebatados, né? Teremos um corpo espiritual, celestial, eterno. Estaremos para sempre com o Senhor. A verdade prática diz: a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja, ressoa ainda nos dias atuais. Então Jesus fez aí nesse capítulo 17 3 tipos de oração. Tipos de oração de intercessão. Primeiro, ele ora por si próprio, né, pela sua glorificação. Ele estaria fazendo a obra de Deus. Deus seria glorificado por esta obra. Jesus também ora pelos seus discípulos que estão ali presentes. E Jesus ora pela igreja, ou seja, por todos que haveriam de crer depois daqueles discípulos que estavam ali. Sobre a oração aos discípulos, Jesus ora para que eles sejam preservados, né? Que sejam livres do mal. E também Jesus ora pela dedicação deles à tarefa, ao trabalho de evangelização do mundo. Ora também pela sua santificação. Quanto à igreja, Jesus ora para que haja união entre todos os irmãos. E Jesus ora pela união da igreja com o próprio Jesus Cristo no céu e também pela reunião final, né, quando todos os salvos de todas as épocas estivermos todos ali reunidos com Jesus Cristo, estivermos reunidos com Deus. Leitura bíblica em classe, João capítulo 17, versículos de 1 a 3 e os versículos 11 até o versículo 17. Leiamos. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo,
para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então vemos que Jesus veio sabendo que a hora era chegada dele entregar sua vida, de ser preso, ser maltratado ali, açoitado, cuspido, esmurrado, xingado, padecer ali nas mãos daqueles soldados, depois ser crucificado. Então estava na hora dele oferecer o sacrifício perfeito, assumindo a posição de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então era chegada a hora e ele vai fazer então a sua oração primeiro para que Deus seja glorificado através desse sacrifício que ele está fazendo. Deus é glorificado no céu e na terra por todos aqueles que depois do sacrifício executado vão compreender pela revelação do Espírito Santo. Jesus fala da vida eterna que será dada então a todos aqueles que ouvirem falar deste sacrifício, dessa obra salvífica de Jesus Cristo e crerem que Deus é o Pai que planejou a salvação dos homens, crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo dar a vida por nós, morrendo na cruz e ressuscitando. Ele foi enviado pelo Pai, crendo que o Espírito Santo concedeu a Jesus todo o poder para exercer o seu ministério, e o mesmo Espírito Santo que foi concedido a nós e mora em nós, a Igreja de Jesus Cristo. Igreja esta que é o corpo de Cristo na terra, cuja cabeça é Jesus Cristo. Jesus intercede, ora ao Pai pedindo para proteger todos aqueles que o aceitam como Salvador e Senhor, todos aqueles que se convertem, pede que os livres do mal, pede para que todos nós estejamos unidos como igreja, como corpo de Cristo na terra, que todos tenhamos a consciência de que somos filhos de Deus, pertencemos ao reino de Deus, mesmo diante do ódio, da perseguição que enfrentamos devido a assumirmos a posição de filhos de Deus aqui na terra. E Jesus fala da santificação que vem através do ouvir a palavra de Deus, do meditar na palavra de Deus, do se entregar totalmente nas mãos do Espírito Santo. A introdução da lição diz: na presente lição, iremos explorar João 17. Este capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer num futuro próximo. A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino e o propósito de promover o Evangelho de Jesus no mundo. Então estamos estudando aí nesta lição o capítulo 17 do Evangelho de João. Sempre lembrando que aí tem 3 divisões: a oração de Jesus por si próprio, visando a glorificação do Pai. Temos aí a oração de Jesus em favor dos discípulos que estão ali presentes, e temos a oração de Jesus pela igreja, por todos aqueles que a partir dali, então, ouviram a pregação do Evangelho e creram. Então Jesus fala da unidade desse corpo de Cristo e fala da santificação desse corpo de Cristo. Tudo isso para que o Evangelho seja pregado por esse corpo de Cristo a toda criatura. Tópico 1, a oração de Jesus e sua glorificação. Subtópico 1, a oração de Jesus. Entre todas as orações do Senhor documentadas nos Evangelhos, é indiscutível que foi João quem relatou possivelmente a mais elevada oração de Jesus. João 17, de 1 a 26. No início de João 17, 1 está escrito: Jesus falou essas coisas. Essa frase remete ao discurso do Senhor sobre a vinda do Espírito como Consolador, conforme estudado anteriormente,
no capítulo 16, versículo 13. Certamente o local onde o Senhor se encontrava era o mesmo em que partilhou a última ceia com seus discípulos. Em relação à oração de Jesus no capítulo 17, os estudiosos costumam se referir a ela como a oração intercessória, a oração sacerdotal de Jesus, ou a oração da consagração. Nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Ele orou por si mesmo, João 17, 1 a 8, intercedeu pelos seus discípulos, João 17, 9 a 19, e também fez uma oração pela igreja futura, João 17, 20 a 26. Então, esta oração é uma oração considerada aí uma das mais importantes que Jesus fez. Fez então já no final do seu ministério terreno, ali bem próximo já do seu sacrifício na cruz, e se imagina que ela foi feita ali logo após então a comemoração da Páscoa, depois a primeira Santa Ceia. Então Jesus aí vai fazer essa oração. Então muito provavelmente esta oração foi feita lá naquele cenáculo, né, que foi preparado especialmente para a celebração da Páscoa, depois Santa Ceia. Jesus já havia falado então da vinda do Consolador, do Espírito Santo, que estaria com todos aqueles que crescem, né, tanto com eles quanto morando dentro deles, no nosso caso, morando conosco e em nós. Então, todo esse capítulo aí é conhecido como o capítulo que contém a oração intercessória de Jesus, tanto por ele, quanto pelos discípulos, quanto por todos nós. É também conhecido esse capítulo como a oração sacerdotal de Jesus, porque o dever do sacerdote é orar, interceder a Deus pelos seus discípulos, né? Orar pela igreja. Também é conhecido pela oração de consagração, porque Jesus estava se entregando totalmente ali ao Pai, aceitando, se submetendo à tarefa de morrer por nós, né, na cruz, ressuscitar, a tarefa de entregar os discípulos a Deus Pai, para que Ele os use na divulgação do Evangelho de salvação a todos aqueles que creem. Então aí o capítulo 17 está dividido em 3 partes, aí, 3 orações de Jesus por si mesmo, de Jesus pelos seus discípulos ali presentes e de Jesus pela igreja. Tópico 1, subtópico 2. A oração de Jesus pela sua glorificação. Na oração de Jesus pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual mais profundo, que não se tratava de um ato egoísta. Como já abordamos, ele estava plenamente ciente de seu ministério e, portanto, da finalidade de sua missão na terra. Assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio do seu sacrifício redentor no Calvário. Nosso Senhor expressa: glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. João 17, 1. Que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte, o mundo o conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que o aceitassem como Salvador de suas vidas. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. João 17, 3 e 4. Então a oração de Jesus aí tem um duplo sentido quando ele ora por si mesmo. Ele está falando da glorificação não só dele como do Pai, porque Deus o Pai, a partir daí, seria glorificado como o Deus que enviou o seu Filho para dar a vida por nós. Então, a glorificação é no céu, a glorificação também é na terra. A glorificação é por parte de todos que habitam o céu, quanto também por todos que habitam na terra. A partir daí, sempre se é pregado o Evangelho, falando do envio por parte de Deus Pai, de seu próprio Filho Jesus Cristo, unigênito do Pai, um único Filho, para vir à terra, nascer como homem, viver como homem,
dar a sua vida por nós, levando sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário. Então, a obra salvífica, o projeto, o plano de Deus foi executado por Jesus Cristo. Veja bem, o Pai é glorificado, glorificamos a Deus, damos glória a Deus por Ele ter planejado a nossa salvação. Também o Filho Jesus Cristo é glorificado por Ele ter executado a nossa salvação. Veja, o Pai planeja, quem executa é o Verbo, né? O Verbo é a ação. Então Jesus, como Verbo vivo, Ele vem à Terra e executa o plano de salvar a todos nós, morrendo por nós na cruz e ressuscitando. O Espírito Santo concede o poder a Jesus para exercer o seu ministério. Jesus era guiado pelo Espírito Santo, Jesus era também capacitado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo para executar toda aquela obra maravilhosa de nossa salvação. Então Jesus diz, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Então aí é a glorificação eterna de todos os salvos e de todos que habitam o céu, toda criatura de Deus. A partir daí, a obra salvífica, o plano salvífico de Deus é mostrado aos homens, é revelado aos homens. O Espírito Santo vem trazendo revelação desse plano e da execução desse plano por Jesus Cristo. Todo aquele que crê é salvo, tem a vida eterna. Subtópico 3, a mesma glória com o Pai. No versículo 5 está escrito, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa referência à glória se relaciona à divindade de nosso Senhor como o Verbo divino antes da sua encarnação. Na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Filho e o Pai, versículo 5. Somente nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido por essa glorificação, uma honra que ele possuía antes que o mundo existisse. Essa declaração evidencia a divindade de Jesus ao revelá-lo como um com o Pai. João 17, 11, 21 e 24. Assim, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende de seus pecados, recebe a vida eterna e conhece pela fé o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, 3. Então Jesus sabe que está chegando ali a hora de oferecer-se a si mesmo em sacrifício e haveria um momento, de grande tristeza, de grande dor. Jesus estava pegando o pecado de todos os homens sobre ele, enfermidades, doenças, maldições. Havia um momento de separação, o juízo de Deus estaria ali sobre Jesus, mas Jesus ora agora para que Deus receba esse sacrifício como sacrifício perfeito em favor de todos os homens. E Jesus agora fala de sua glorificação com o Pai, que ele sempre teve, antes da fundação do mundo. Jesus existiu, sempre existiu e sempre estava presente com o Pai. Então, Jesus anseia por estar novamente naquela comunhão perfeita com Deus no céu, Porque enquanto ele está aqui na terra como homem, ele passa por grande sofrimento, grande angústia, grande dor. Veja que ele ia passar por um momento de dizer, por que me desamparaste? Olha só, um momento ali de tremenda angústia, dor, não só pelos sofrimentos físicos, mas também por estar sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, um momento de juízo de Deus sendo exercido sobre ele. Então Jesus morre em nosso lugar, vai ao inferno em nosso lugar, e ali ele é justificado. E ele, então, sobe, ressuscita, depois ele passa 40 dias aparecendo ali, depois ele é assunto aos céus, onde está à direita do Pai, intercedendo por nós. Veja só, está agora naquela intimidade perfeita, comunhão perfeita com Deus,
para sempre, na eternidade, esperando o momento de todos nós estarmos juntos, morando na Nova Jerusalém. Então Jesus sempre, em seu ministério terreno, glorificou a Deus, exaltou a Deus, tornou Deus conhecido de todos aqueles que ouviram as suas pregações, os seus ensinos, e também através de todos os sinais, prodígios, maravilhas que operaram através de Jesus Cristo. Tudo isso esperando que Deus fosse conhecido pelos homens, fosse reconhecido pelos homens, que Ele próprio, Jesus Cristo, fosse reconhecido como Salvador. Então agora, depois da obra realizada por Jesus, Jesus sabe que certamente Deus, o Pai, será glorificado por ter enviado seu Filho, e o próprio Jesus Cristo será glorificado por ter executado a obra de salvação, e o Espírito Santo é glorificado por conceder a Jesus poder para realizar tudo isso. Então, Deus triuno, é glorificado através de Jesus Cristo. Veja que Jesus, na hora de morrer na cruz, ele diz: está consumado, ou seja, está feito, está realizado o plano de salvação pelo qual eu fui enviado por Deus para realizar. Veja Isaías 53, de 10 em diante, que diz: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Então veja que Deus fica alegre, feliz, satisfeito pela obra que seu Filho realizou em prol de todos nós, para que possamos então sermos salvos e estarmos para sempre com o Senhor. Temos a vida eterna. Tópico 2. A oração de Jesus pelos discípulos. Subtópico 1. Intercessão pela proteção dos discípulos. Dos versículos 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante seu ministério na terra. No versículo 6, ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. Para o Pai, o nosso Senhor se refere aos discípulos como homens que do mundo me deste. Versículo 6. O Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que este os entregou a ele. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. João 17, 6b. Ao longo de quase 4 anos, Jesus investiu nestes homens que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão de evangelização. Então vemos que Jesus se preocupa com a segurança desses discípulos após sua morte e ressurreição. Veja que realmente eles passaram por momentos difíceis, né? Estiveram para serem presos, se reuniram ali no cenáculo, ali, com medo dos judeus, e viviam ali escondidos. Veja que foram momentos dificílimos. Jesus, depois de morrer e ressuscitar, vai se apresentar a eles, né? Vai ministrar sobre eles, vai soprar sobre eles, para que eles recebam o Espírito Santo. Sem isso, eles não suportariam. Depois, né, de 10 dias depois do dia da ascensão de Jesus, então 10 dias depois, estavam orando, esperando o batismo com o Espírito Santo, foram revestidos, né, de poder do Espírito Santo. Aí sim veio o encorajamento, veio o ânimo para pregar o Evangelho, tanto é que pregaram, e já na primeira pregação de Pedro ali, quase 3.000 pessoas se converteram. Então eles receberam coragem, né, quando veio o poder de Deus sobre eles. Então essa oração feita por Jesus, parece haver aí um relato, né? Eu fui enviado para realizar uma obra, realizei essa obra, guardei aqueles que o Senhor me deu, né, que são os discípulos, para auxiliar no seu trabalho, os protegi enquanto estava aqui, porque toda vez que alguém
fazia uma pergunta difícil, quem respondia era Jesus. Tinha um aleijado, um cego, um surdo. Jesus realizava um milagre. Quando vinham prender a Jesus, Jesus assumia a sua posição de filho de Deus e acabava que todo o ódio era concentrado sobre Jesus e os discípulos ficaram livres, né? E não foram mortos. Jesus chega até a dizer que guardou todos eles, menos, é claro, aquele que traiu Jesus, né? Judas Iscariotes, que teve um lugar reservado no inferno para ele, devido a ele amar mais o dinheiro do que a Deus. Então Jesus pede pela proteção dos seus discípulos para que eles realizem a obra de evangelização de todos aqueles que eles encontrassem pela frente, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então todas as almas pertencem a Deus, como está escrito na palavra de Deus. Então aqueles discípulos, antes de andarem com Jesus, pertenciam a Deus, assim como todo ser humano. Então Jesus está dizendo que Deus deu para Jesus aqueles discípulos e ele os guardou, os protegeu, os livrou de todo o mal, os guiou à verdade, né? Ouvindo sempre a palavra de Deus, a verdade. Eles estiveram ali sempre ouvindo, estiveram com Jesus, que é a verdade, estiveram aprendendo o que falariam depois de Jesus morrer e ressuscitar. Escreveriam os evangelhos. O evangelho seria escrito baseado naquilo que Jesus falou com eles, naquilo que Jesus realizou. Agora, evidentemente que enquanto Jesus estava na terra, aqueles discípulos não estavam prontos para assumirem nada, né? Não acreditavam como deveriam acreditar, não tinham fé como deveriam ter e não tiveram ali a certeza, né, o conhecimento a respeito do futuro que deveriam ter. Só depois da morte e ressurreição de Jesus, só depois de receber o Espírito Santo, só depois de receber o batismo com o Espírito Santo, aí que foram entender claramente o Evangelho. Tópico 2, subtópico 2, os discípulos receberam a palavra. Apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldades para compreender completamente os ensinamentos de Jesus, as suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo, quando receberam o poder no dia de Pentecostes, permitindo-lhes assim entender e difundir o que aprenderam com o Mestre. Atos 2, 14 a 36. No versículo 6, Jesus referiu-se ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida e guardaram a tua palavra. Ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo os ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade. Veja João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Veja 1 João 2, 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Veja bem, o Espírito Santo faz com que a gente se lembre daquilo que Jesus nos fala, nos ensina. Então os discípulos tinham a palavra, tinham o testemunho, ouviram, viram, né, a pregação de Jesus, o ensino de Jesus, viram sinais, prodígios, maravilhas, tudo aquilo estava gravado. E o Espírito Santo, então, quando vem a eles, Jesus assopra sobre eles, agora eles vão se lembrar de tudo aquilo que Jesus falou, ensinou e fez. E assim acontece conosco. Nós vamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, né? Vamos pregar isto, ensinar, vamos ministrar aí curas, né? Milagres, libertações, tudo isso. Isso tudo é gravado em nosso subconsciente. E o Espírito Santo, quando é necessário, ele nos faz lembrar de tudo isso. Para que isso? Para que nós testemunhemos de Jesus Cristo para os outros. Para que nós possamos transmitir, então, aos outros aquilo que nós
temos experiência, aquilo que nós aprendemos, daquilo que nós guardamos, absorvemos, tanto da leitura, do ensino da palavra de Deus, quanto com a nossa vivência, né, experimental. O Evangelho é prático, é uma vida em comunhão íntima com o Espírito Santo, né? É uma vida de comunhão com Jesus Cristo, é uma amizade contínua. E quando nós vivemos isto, que pregamos, ensinamos, então, ao ministrarmos, nós temos credibilidade. As pessoas ouvem, creem, as pessoas se convertem, as pessoas recebem o poder de Deus em suas vidas. Tópico 2, subtópico 3, protegidos do mundo. O versículo 14 afirma: Tei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. É importante prestar atenção ao termo mundo. Este pode referir-se ao universo criado, João 17,5, ou à humanidade, João 3,16. No entanto, aqui Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás, João 17,14. O apóstolo Paulo descreve esse mundo como um governo espiritual maligno, Efésios 2,2. Por conseguinte, o nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano, que é incompatível com o Evangelho, sob a influência do príncipe deste mundo, João 12,31, 14,30, 16,11. Então veja, Jesus não está falando a respeito de assalto, a respeito de tragédias, né? A respeito de tempestades, de terremoto. Não está falando disso aí. Ele está falando a respeito do sistema maligno de Satanás e seus demônios. Então ele está pedindo proteção para os seus discípulos, para que eles não sejam atingidos por esse sistema maligno, não sejam destruídos, não sejam impedidos de pregarem o Evangelho. Então não confunda as duas coisas, né? Porque às vezes a pessoa vai pensar que vai viver aqui na Terra, nunca vai ser assaltado, nunca vai passar por problema financeiro, nunca vai passar por problemas aí de intempéries, né? Então, aí de pandemias, de gripe também, de tantas coisas que acontecem. Então a pessoa pensa que está imune a tudo. Mas não é isso que Jesus está falando aí. Não é esse tipo de oração que Jesus está fazendo. Ele está falando do sistema maligno, sistema satânico, o sistema que é governado, orientado por Satanás e seus demônios. Olha, tudo que acontece na Terra tem o governo espiritual por detrás. Tem o governo de Deus e também tem o governo de Satanás. Então, por isso mesmo, temos que nos mantermos fiéis o tempo todo, íntegros desse reino espiritual de Deus. Porque é como se fosse uma embaixada, nós estamos ali debaixo, protegidos, né? Estamos no reino de Deus. À volta, por toda parte, prevalece o sistema de Satanás, o sistema maligno. Então, se nós estivermos escondidos em Cristo, na embaixada de Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, nós estamos protegidos, então, da influência de Satanás. Agora, então, não saia debaixo dessa proteção, não saia da vida em santificação, todos os dias orando, lendo a Bíblia, jejuando, ensinando, pregando o Evangelho. Essa é a nossa tarefa, temos que estarmos ocupados com isso. Então nós temos que estar combatendo o pecado, e não na prática do pecado, vivendo a vida em santificação, ou seja, em separação para Deus. Por isso mesmo o ensino, a escola bíblica dominical é tão importante na vida do crente. Tópico 3. A oração de Jesus pelos que viriam a crer. Subtópico 1. Oração pela unidade da igreja. Nessa terceira parte de sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja, mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica. Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Nosso Senhor ansiava por uma união genuína, tal como a que existe entre ele e o Pai. Essa foi a súplica do nosso Senhor,
para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. João 17, 21. Então aqui a unidade da igreja não significa unidade de denominações. Muita gente confunde isso. Unidade de costumes. Jesus está falando disso. Porque não existe, na verdade, uma unidade de denominações. Porque várias denominações que são aí reconhecidas como evangélicas, na verdade, não são evangélicas. Muitas delas são seitas. Por exemplo, quando eu dirigi igreja, eu nunca entrei para essa unidade aí de igrejas, que se dizem igrejas evangélicas, né? Porque não tem nada a ver como é que eu vou estar numa mesma instituição, reconhecendo que sou e acredito como eles, se são seitas. Como é que eu vou estar junto com uma adventista, uma igreja universal do Reino de Deus, uma igreja católica romana, uma igreja batista aí, primeira igreja batista, né? Igreja memorial, essas igrejas aí calvinistas? Não tem jeito, não existe como eu reconhecer que eles também creem como eu creio, que estão salvos como eu estou salvo. Então não existe essa união, isso não é corpo de Cristo. O corpo de Cristo é formado por todos os salvos, por todos aqueles que têm o Espírito Santo em si, por todos aqueles que são cheios do Espírito Santo. O corpo de Cristo não é uma bagunça. O corpo de Cristo não é uma mistura de religiões. Então não existe ecumenismo no cristianismo. Então Jesus não está falando aí de uma união de denominações ou de igrejas físicas, né, com CNPJs. Então Jesus não está falando dessa harmonia aí de denominações, mas está falando do corpo de Cristo, a igreja legítima, verdadeira, que adota a palavra de Deus, a Bíblia, como palavra de Deus, como prumo, né, como livro de regra, de fé e prática. Mas a Bíblia verdadeira, não é essa Bíblia que anda por aí, ou, por exemplo, os testemunhos de Jeová, os católicos, apostólicos romanos ou ortodoxos. Então não é essa Bíblia alterada que tem por aí, mas a Bíblia que nós adotamos, que tem 66 livros. Tópico 3, subtópico 2. Propósito da união. O propósito da união espiritual da igreja, conforme a intercessão de nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 21. Assim a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo por pelo menos 4 motivos. Primeiro, união essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 12. Segundo, união essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. 2 de Pedro 3, 18. Terceiro, união essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Quarto, união essencial dos salvos manifesta na glória como filhos de Deus e detentores da vida eterna. João 17, 22. E eu acrescentei aí uma união dentro do pentecostalismo, né? Então, a união aí de salvos que creem no batismo com o Espírito Santo atual e na atualidade dos dons do Espírito Santo. Se não creem nisso aí, não é a igreja de Jesus Cristo verdadeira. Então, nesta unidade que é a igreja, todos devem crer que o Pai enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para dar a vida por nós na cruz e ressuscitar. Então, a igreja é formada por pessoas salvas que ouviram a pregação, a palavra da verdade, como está aí na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Nós estamos em Cristo, ou seja, estamos salvos. A partir de quando? A partir do momento que ouvimos a palavra da verdade, a palavra de Deus, a Bíblia, pregação do Evangelho. Olha bem, o Evangelho fala da vinda de Jesus, da sua obra salvífica. Ele levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós. Levou sobre ele, morreu por nós na cruz e ressuscitou. Esse é o Evangelho bíblico, verdadeiro. Ouvimos a pregação, cremos nessa pregação.
porque aí entra a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? A graça de Deus é Jesus e a obra que Ele realizou por nós. Nós entramos para essa graça através da fé. Tem que ouvir sobre isso e crer. Aí recebemos o Espírito Santo. Somos salvos a partir daí. Veja que essa graça, que é Jesus Cristo e sua obra salvífica, não veio de nós. Não fomos nós que realizamos. Deus enviou o seu Filho Jesus para realizar. Ele fez tudo. Nós só precisamos, então, crer. Então, pela fé nesta obra que Jesus realizou, então nós somos salvos. Então, os motivos que surgem aí desta união da igreja, os principais são esses. Então, união entre todos os salvos no mesmo objetivo, no mesmo propósito de divulgação do Evangelho. União tendo o Espírito Santo morando em nós, presente conosco o tempo todo. União seguindo o que? As doutrinas bíblicas que estão na Bíblia, registradas na Bíblia, reconhecendo como doutrinas de Deus para nós, para a nossa vida cristã. Nesta união nós vamos estudar a palavra de Deus, né? Vamos procurar entendimento da palavra de Deus, vamos procurar intimidade com o Espírito Santo, também vamos procurar ter uma vida de acordo com a vida cristã. Tem aí o fruto do Espírito, é singular, é um fruto só, com as 9 qualidades desse fruto atuantes em nossa vida, tanto individual quanto também como corpo de Cristo. Também esta união deve sempre visar a comunhão com o Espírito Santo, de maneira que todos sejam batizados com o Espírito Santo, falem línguas, todos também recebam dons do Espírito Santo, que estejam em operação nesta grande obra de pregação e ensino da palavra de Deus. E, por fim, todos unidos, esperando a volta de Jesus, no arrebatamento da igreja, para vivermos eternamente com o Senhor Jesus na Nova Jerusalém. Tópico 3, subtópico 3, oração por encorajamento à unidade. Em João 17, 21 e 22, o nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. A crença em Cristo como único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Assim, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade. Então, a unidade, comunhão, intimidade com Jesus Cristo deve ser buscada e vivida no nosso cotidiano. Corpo de Cristo significa salvos que estão em comunhão com Jesus Cristo. Como nós mantemos a comunhão com Jesus Cristo? Através do Espírito Santo que mora em nós e conosco. Se não houver essa intimidade, essa união, aí não existe corpo de Cristo. É importantíssimo que todos aqueles que se dizem cristãos, que sejam seguidores, imitadores de Jesus Cristo. O que Jesus fazia? Ensinava, pregava e curava todos. Veja, essa é a nossa tarefa. Então, nós como corpo de Cristo, unidos com Cristo, através do Espírito Santo, vamos fazer a mesma coisa. Ensinar, pregar e curar a todos. Conclusão. É extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Fazemos parte do corpo de Cristo e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Por isso, temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou no Calvário. Então, a oração que Jesus fez, ela continua valendo e está em prática por Deus nas nossas vidas. Veja bem, não é a coisa que foi feita para aquele tempo só, para funcionar só com aqueles discípulos. Não, a oração de Jesus é uma oração eterna. É o próprio Deus orando ao próprio Deus. Então nós fazemos parte desse corpo de Cristo na terra, que é a igreja. Então a igreja é seguidora da palavra de Deus. Ela é praticante da palavra de Deus. Ela é íntima com o Senhor Jesus Cristo.
ela é usada, ela é morada, é templo do Espírito Santo. Temos, portanto, a responsabilidade, como corpo de Cristo, morada do Espírito Santo, de testificarmos da obra que Deus realizou da nossa salvação através de Jesus Cristo. Todos nós que formamos a igreja temos o dever e a responsabilidade de pregarmos, de ensinarmos, de curarmos a todos. Então o Evangelho deve estar em nossa mente, em nosso coração e na nossa boca, para falarmos, para transmitirmos aos outros, para que eles também sejam salvos, para que eles também tenham a vida eterna. Vamos orar agora. Se você que está nos ouvindo, você deseja entregar a vida para Deus agora, você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu por nós na cruz e ressuscitou. Ele levou o juízo de Deus que estava sobre nós. Ele morreu em nosso lugar, mas ele ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Você crê nisso? Então você é salvo agora. Se você está doente ou está enfermo, nós vamos orar por você agora. Então creia. Creia e receba o seu milagre, receba a sua cura. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a ti agora, arrependidos de seus pecados. Toma agora em tuas mãos, Senhor. Eles creem que Jesus Cristo, teu Filho, foi enviado a este mundo para levar sobre ele nossos pecados, doenças e enfermidades, morrer por nós na cruz, levando o seu juízo que estava sobre nós devido ao nosso pecado. Ele morreu por nós e ressuscitou. Eles creem, Senhor, agora. Estão recebendo agora o Espírito Santo, porque estão agora pedindo perdão, se arrependendo e reconhecendo o Senhor, o Pai, como Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. É o seu Filho Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor, reconhecendo que o Espírito Santo vem da parte do Senhor para habitar em nós, para viver conosco, nos ajudando a pregarmos o Evangelho. Ajuda essas vidas agora, Senhor, a rabalar la cruz te força, abicamedele cruz te façarei. Concede a eles, Senhor, a força, o poder do Espírito Santo, para que possam, na sua caminhada, pregar o Evangelho a toda criatura. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, sejam curados agora. Toca, Senhor, nessas vidas. Em nome de Jesus, abençoa essas vidas, Senhor. Cura agora. Toca neles agora, Senhor. Senhor, lembro agora de todas aquelas pessoas, Senhor, que têm nos ajudado, nos abençoado, que têm colaborado para que o nosso ministério prossiga, Senhor. Abençoa essas vidas. Toca neles, Senhor. Toca neles agora. Faz maravilhas na vida deles. Em nome de Jesus. Receba aí o seu milagre, receba a sua cura, em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, vai saindo. Solta em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles agora. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, te pedimos aí, ajude-nos a divulgar esse trabalho. Dê aí um gostei, um like aí, um joinha aí embaixo. Se inscreva em nosso canal, tudo é gratuito, mas isso ajuda a divulgar esse trabalho para outros. Então faça isso, passe o link desse vídeo nos seus grupos, porque aqui nós temos, além do ensino da palavra de Deus, temos a oração para que as pessoas se convertam e também temos oração por curas. Então passe para todas as pessoas que você conhece, passe aí nos grupos para que eles também possam ouvir esta mensagem. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco por esse telefone. Se você deseja também nos convidar para estarmos ministrando aí, é o mesmo telefone, entre em contato. O DDD é o mesmo, lá de Imperatriz Maranhão, onde eu me converti e estive ali na igreja e estive congregando ali por 30 anos. Então, o DDD é 99 e o telefone 991520454. Quando for pedir o material, diga seu nome, diga a cidade onde você mora e diga a revista CPAD para mim saber, porque eu comento a revista CPAD, comento a Betel e comento Central Gospel. Então, coloque aí CPAD para que eu mande para você toda semana gratuitamente esse material. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, ainda não sou aposentado e não trabalho secularmente. Então, se você deseja nos ajudar com qualquer quantia, R$5, R$10, R$20, não importa, tanto que você puder,
envie-nos para nos ajudar. Aí estão as contas da Caixa Econômica, tem aí Bradesco, tem aqui Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix, você vê que é o meu CPF, 331-957-81620. Então envie qualquer quantia, Deus abençoe. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.